Olá pessoal que me segue, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mamãe Jornalista. Hoje eu quero falar com vocês de um tema que são 10 frases que as mães já ouviram pelo menos uma vez na vida. E são frases muito chatas, gente palpiteira que gosta de se intrometer na nossa vida. Hoje eu vou falar o porquê de cada frase deles, pelo menos é o que eu uso no caso do Rael. Se pegar muito no colo, seu bebê vai ficar mal acostumado. Quantas e quantas vezes vocês já ouviram isso? Bom, de início, de 0 a 3 meses, existe uma fase que o bebê passa que chama esterogestação. Nessa fase, o bebê está se acostumando a estar fora do útero da mãe. Então, ele é muito apegado à mãe. Então, não existe essa de, você vai ficar muito no colo, seu filho vai ficar mal acostumado. E outra coisa, é comprovado que bebês que recebem colo, que recebem afeto, se tornam adultos mais confiantes. Então pode dar colo à vontade pro seu filho, tá? Não tem problema nenhum e ele não vai ficar mal acostumado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segunda coisa, dá só um pouquinho pra ele não passar vontade. Que ninguém fala, dá só um pouquinho de brócolis pro seu filho, dá só um pouquinho de abóbora. Não, as pessoas geralmente falam, porque tá tomando um refrigerante, tá tomando um sorvete, tá comendo alguma coisa, geralmente que o bebê não pode comer ainda. Assim, todo bebê tem curiosidade, ele vai ficar curioso do que é, sim, mas ele vai ficar com vontade, ou aquela famosa frase, dá pra ele, senão ele vai ficar aguado. Não, gente, não existe isso, tá? Então, assim, se ele não tiver na idade de comer, ou se não for uma coisa que ele está habituado a comer, não dê, não tem essa de vontade. Ele vai ficar curioso, sim, mas não vai ficar doente ou alguma coisa por conta da vontade. Isso também é mito. Outra, essa me irrita muito. Eu falo, e o Rael, por exemplo, ele sentou mesmo com 9 meses. Mas nossa, com 9 meses o meu filho já andava, já falava, dirigia, já era formado em Harvard. Não tem coisa pior que isso, tá? Cada bebê tem a sua fase, cada criança tem a sua fase. Não é com todo mundo que vai acontecer. Do mesmo jeito, no mesmo tempo, da mesma forma. Cada criança tem um tempo. Esta frase também não é válida e é insuportável de ouvir. Pelo menos comigo, é a que eu mais odeio escutar. Quarta frase. Escutei muito isso, que o Rael no começo chorava um pouco demais, a gente não sabia o porquê. Depois fomos descobrir que ele tinha cólica e ele tinha refluxo. Aí o seu leite não sustenta, seu filho tá ficando com fome. Primeiro que quem vai avaliar isso é o seu pediatra. Se o seu filho tá ganhando peso normal, está mamando normal, não tem essa de o seu leite não sustenta. O leite sustenta sim. Porque se não sustentasse, nem o bebê mamava no peito. Todos os bebês iam mamar sua fórmula. Então sim, o seu leite sustenta. Eu acho interessante também você fazer uma consultoria de amamentação para ver como é que tá a sua pega, como é que tá o seu leite. Porque automaticamente quando você entrar, por exemplo, com a fórmula, seu bebê não vai mais querer mamar no peito, porque é muito mais fácil para ele na mamadeira, e automaticamente você vai deixar de produzir, então a sua produção vai cair, e aí realmente não vai sustentar, porque você não vai ter o suficiente. Em partes, é mito. Quem vai avaliar se o seu filho está passando fome ou não é o pediatra, e não as pessoas aí de fora que gostam de meter o bedelho onde não são chamadas. Frase 5. Você não dá doce pro seu filho? Mas nem uma gelatina? Dá uma bolachinha maisena para ele, não tem problema nenhum. Tem problema sim. O açúcar não pode ser dado para criança antes de 2 anos. E por quê? Porque faz mal. Criança até 1 ano não pode comer sal e até 2 anos não pode comer açúcar. É prejudicial à saúde. O açúcar para o bebê é a mesma coisa que cafeína, o bebê fica agitado e entre outras coisas que ele pode desenvolver, que eu até vou olhar aqui em colo. Não é frescura, não é chatice, é recomendação oficial do Ministério da Saúde. Não se deve dar açúcar para bebês e crianças menores de 2 anos. E isso significa coisas com açúcar em sua composição não devem ser dadas a bebês. Isso inclui sucos industrializados, açúcar, balas, bolachas, banho, a maisena também, tá, gente? Doces em geral e até os engrossantes. Porque o açúcar é uma caloria vazia, o açúcar vicia, dificulta a rotina alimentar e a formação de bons hábitos alimentares. E o açúcar faz mal para a saúde. Estudos apontam que crianças que consomem açúcar têm mais riscos de desenvolver diabetes e obesidade. E a saúde do nosso filho é nossa responsabilidade. Então, por isso que eu não dou açúcar para ele. Ele tem
vai fazer uns meses e eu pretendo segurar até 2 anos sem dar açúcar por esse motivo. É uma questão de saúde dele, eu prezo muito pela saúde dele, o sal também não dei ainda e vou começar a introduzir bem pouquinho com 1 ano, porque é uma questão de saúde. Quando ele ficar mais velho, e ele quiser se entupir de doce, de salgadinho, ok, aí é responsabilidade dele com a saúde dele. Mas enquanto eu cuidar dele, da alimentação dele, ele vai comer certinho. O Rael tá com 9,3 kg. Ai, mas meu filho nessa idade já pesava 15 quilos. Vocês têm que aprender uma coisa. O mais gordinho não quer dizer que é saudável, o mais magrinho também não quer dizer que não é saudável. Ali atrás da cadernetinha de vacinação, tem a curva de crescimento da criança. Se seu filho estiver dentro dessa curva de crescimento, não importa se ele tem 1 ano e tem 9 quilos, e se ele tem 6 meses e tem 9 quilos, se ele tá dentro dessa curva e ele tá ganhando peso bem, ele tá com um tamanho bom, tá tudo ok, não tem essa de comparar o seu filho com o filho do outro. Nada contra bebês gordinhos, não. É o nosso biotipo. Eu sou magrela e o Rafael também é magrinho. Então, obviamente, nosso filho vai ser magro. O Raio é comprido e não é gordo, mas ele está ok dentro da curva e está ótimo de saúde. Não fique lá se cobrando por conta do peso. O importante é a saúde, não é o peso. Não se liguem tanto em números. Outra coisa. Deixe ele chorar, que quando ele cansar, ele para. Pelo amor de Deus, vocês vão deixar a criança chorando? Aquilo que eu falei do início, que o colo deixa as crianças mais confiantes, você deixar seu filho lá chorando não faz bem nenhum para ele. Não vai largar lá seu filho chorando até ele não aguentar mais, ou deixar seu filho dormir chorando lá no berço sozinho. Não faz isso, isso faz mal para a criança. Fica uma criança insegura e não é legal. Então não tem essa de deixar o seu filho chorar que ele vai se acalmar sozinho. Isso não, porque ele encontra porto seguro na gente. Se a gente largar ele lá sozinho, ele não vai ter essa referência. Então, não façam isso. Mas ele mama no peito até hoje, já tem quase 1 ano. Sim, exatamente. Mama no peito até hoje, já tem quase 1 ano e até 2 anos ele vai mamar no peito. A amamentação prolongada é indicada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e pelo Ministério da Saúde. Pediatras e especialistas em amamentação recomendam até 2 anos de idade ou mais. Então, sim, tem 1 ano, mama no peito, tem 1 ano e meio, mama no peito, tem 2 anos, mama no peito. Não tem mal nenhum. Ele vai desmamar. Se ele quiser parar de mamar antes disso, aí é uma opção dele. Tem crianças que desmamam sozinha e antes. Agora, se ele fizer 2 anos e estiver mamando ainda, ele vai mamar até 2 anos, 2 anos e meio. Porque é ok, é saudável, não faz mal para a saúde dele e eu não pretendo tirar. Respeito às mães que desmamam antes, porém, é saudável que a gente tente deixar até 2 anos. É cansativo, a gente perde noites de sono, mas é um bem que vai fazer para o seu filho lá na frente. Eu falo isso por experiência própria. Eu mamei até 3 anos, eu só parei porque o leite da minha mãe secou. E graças a Deus sempre tive uma saúde de ferro. Então, ok, pode mamar no peito até mais de 1 ano, não tem problema nenhum. Não é feio e faz muito bem para a saúde. Por último, mas ele ainda dorme na sua cama. Tem muita gente que faz o uso da cama compartilhada. Eu faço isso com o Rael. O berço dele tá do lado da minha cama. Ele dormiu no berço até uma certa fase, porque ele tinha refluxo, então eu deixava do lado da minha cama. Não passei pro quartinho dele ainda. Ele começou, acho que com 5 meses, a rolar, só que ele não rolava pros 2 lados. Ele rolava e ficava de bruço. Então eu tinha medo dele sufocar. O que eu fiz, passei o Rael para minha cama. Muita gente fala que a cama compartilhada atrapalha, geralmente até quem amamenta, porque o bebê quer mamar a noite inteira. Não é o nosso caso, o Rael não mama a noite inteira, acorda 1 ou 2 vezes no máximo para mamar. Pretendo deixar ele na minha cama até 1 ano, eu não vejo problema nenhum nisso, ele dorme melhor e eu também. Então vou deixar ele na cama o tempo que for necessário. Ele é grande, não sei o que. Gente, isso é uma opinião de cada pai. Tem pai que coloca o filho para dormir no berço no quarto dele lá com 2, 3 meses. E tem pai que não. Cada caso é um caso. Eu vi que o risco de morte súbita, ele vai até 1 ano de idade. Mas depois disso ele vai pro bercinho dele, no meu quarto, depois do berço, para o berço dele no quartinho dele. E isso não tem problema nenhum no meu ponto de vista. Tudo que eu falo é experiências minhas com o Rael, cada um tem a sua experiência, cada um pensa de uma forma. Mas não tem problema nenhum seu filho dormir na sua cama, então independente do tamanho dele e tudo, ninguém tem nada a ver com isso. Então se ele dormir na sua cama e se te faz bem ele dormir na sua cama e faz bem pra ele, ok. Então é isso, gente, essas são todas as 10 frases mais irritantes que toda mãe já escutou. Como eu disse, tudo que eu falo é baseado na minha experiência de mãe com ele. Eu espero ter ajudado vocês, espero que todos tenham gostado do vídeo.
Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Quem já se inscreveu, deixa um curtir aí e ativa o sininho para receber as notificações. Continue nos acompanhando. Um grande beijo, tchau, tchau.